Bem, vamos começar, pessoal. Esse é o slide de farmacocinética, é um esqueminha que eu fiz para facilitar os nossos estudos. Para entendermos farmacocinética, precisamos entender esses 4 tópicos, que é a absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Vamos falar primeiramente desse primeiro tópico, absorção. Para a gente entender a absorção, a gente tem que entender esse esqueminha aqui, ó. Eu vou estar especificando mais a velocidade da ação do fármaco e não a velocidade de absorção. Esses números aqui se referem à velocidade de ação. Em primeiro lugar, parenteral. Por que parenteral? Porque ela não precisa passar pela absorção. Ela vai ser, vamos dizer assim, aplicada direto no plasma sanguíneo. Então sua ação já começa a surgir efeito a partir daí. Ela não precisa ser ingerida pela boca, ser absorvida pelo estômago para cair na corrente sanguínea. Ela já está na corrente sanguínea. Então, em segundo lugar aí, nós temos a tópica, que também não precisa de absorção, porque o seu efeito é local. Então é uma via de administração local. E em terceiro lugar, temos aí as outras vias: oral, retal, sublingual, inalação. Então, esse primeiro, segundo e terceiro se refere à velocidade da ação do fármaco. Eles vão ter sua ação mais rápida do que um medicamento. Vamos supor, um parenteral tem uma ação mais rápida do que um medicamento que tem a sua administração por via oral. Beleza? Então vamos falar aí de pKa e pH dos fármacos. Quando se tratando de fármacos ácidos, um fármaco que tem um pKa aí de 4.0, ele no meio, ou seja, dentro do ambiente que tenha um pH de 3.0, nós temos o pKa maior que o pH. Então, nós temos ele aí na forma protonada, que também é o sinônimo de forma ionizada. Nesta forma, ela é bem absorvida. Então, um fármaco, isso aí é uma regra, pKa, com um fármaco que é um ácido, com pKa maior que o pH, ele é não ionizado e é bem absorvido. Então, ácido é bem absorvido em meio ácido. Esse fármaco que eu coloquei nesse exemplo, ele vai ser bem absorvido no estômago, porque tem um pH entre 1 e 2, é um pH ácido. Agora vamos ver o contrário. Um ácido com pKa de 2.0 e um pH de 5.0. Então temos o contrário, o pKa menor que o pH. Dessa maneira, nós vamos ter ele na forma desprotonada. Ele é mal absorvido. Agora vamos ver um fármaco que seja uma base. Ele tem um pKa de 7.0 no meio de 6.0. Logo temos pKa maior que pH. Ele vai ser apresentado na forma protonada, ou seja, na forma não ionizada. Ele vai ser bem absorvido. Porém, ele vai ser bem absorvido em meio básico. Onde que é o meio básico no nosso organismo? No intestino. E aqui temos o contrário. O pKa de um fármaco menor que o pH do meio. O meio 5.0, o fármaco 2.0. Logo temos pKa menor que pH. Forma desprotonada, forma ionizada, mal absorvido. Então isso é o que nós temos que saber para absorção. Agora vamos para o próximo tópico. Biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? Biodisponibilidade é a quantidade de fármaco que está disponível no seu plasma sanguíneo em relação à velocidade. Então temos aí, este gráfico que mostra como que você calcula a biodisponibilidade. Aqui é bom a gente prestar atenção para o seguinte fator. O fármaco foi administrado nesse tempo zero. Se é um fármaco injetado, ele já tem a sua concentração plasmática no nível máximo, imediatamente.
e vai caindo de acordo em relação ao tempo. Já o medicamento de via oral, ele tem, no tempo zero, ele vai aumentando a sua concentração plasmática. Por quê? Porque esse tempo que ele está subindo aqui, ele está sendo absorvido. Então, como ele tem que ser absorvido, ele necessita passar por esse tempo, para poder chegar aqui no seu pico e depois começar a ser excretado. Então, vamos entender um pouquinho agora de distribuição. Então, vamos lá, vamos fazer um resumo. Você tomou o medicamento chegou no seu estômago, foi absorvido, caiu na corrente sanguínea, agora ele precisa ser distribuído. Lembrando que todos os fármacos que tomamos vão direto para o fígado. Então, o fármaco está na corrente sanguínea, agora ele precisa passar para os tecidos, para começar a sua ação. Então, o fármaco sai da corrente sanguínea, se liga ao seu receptor e aqui ele vai fazer a sua ação. Mas lembrando que a distribuição é nada mais, nada menos do que você disponibilizar esse fármaco que está livre na corrente sanguínea para todo o organismo. Então, esse fármaco foi disponibilizado. Agora ele chegou no fígado. Vamos falar de biotransformação e metabolização. A biotransformação no fígado ela se dá em duas fases: oxidação, redução e hidrólise. Vamos ver como que isso acontece. Nessa primeira fase de oxidação, nós temos uma enzima que se chama, na verdade é um grupo de enzimas, P450, citocromo P450. É uma enzima muito importante. Por quê? Porque essa enzima ela vai pegar um fármaco que acabou de chegar no fígado e vai inutilizar esse fármaco, tornando ele inativo. Como que ela vai fazer isso? É o que nós vamos ver agora. Esses daqui são os grupos das enzimas, ó. CYP2D, CYP2C, CYP3A. Elas são responsáveis pela metabolização de quase 50% dos fármacos disponíveis no mercado. Vamos ver como que isso acontece. Na fase 1, o fármaco pode ser oxidado, reduzido ou hidrolisado. Isso tudo é através daquelas enzimas. Nessas três opções, o fármaco será inativado. Como que ele será inativado? Sendo hidrolisado e sendo excretado pelos rins. Então, o fármaco, quanto mais hidrolisado, mais fácil ele vai ser excretado pelos rins. Quanto mais lipossolúvel, ele vai ser mais difícil ser excretado pelos rins. Então, vamos ver como que isso acontece. Os fármacos que chegam no fígado apolares, ao passar por esse processo de biotransformação, se tornam polares e a partir daí são excretados. Os fármacos que chegam no fígado ativo se tornam inativos através daquelas enzimas e daí são excretados. Agora existem profármacos que a gente ingere que não é um fármaco, que só vai se tornar ativo ao passar pelo fígado. Aí sim, uma parte desse profármaco vai ser disponibilizado para o nosso organismo e vai iniciar a sua ação. Então, já vimos como que isso acontece na fase 1 através da enzima P450. Agora, na fase 2, o que nós temos? Nós temos a conjugação do ácido glicúrico. Como que isso é feito? O medicamento chegou aqui, ó, da fase 1, um fármaco hidrossolúvel. Através de uma enzima, eles agregam a esse fármaco hidrossolúvel o ácido glicurônico, tornando ele um fármaco mais hidrossolúvel, ou seja, aumenta a hidrossolubilidade para ele ser excretado. Agora sim ele pode ir para os rins e ser excretado. Então, essa é a diferença da fase 1 e fase 2. Na fase 1 ele vai ficar hidrossolúvel. Na fase 2, através dessa agregação do ácido glicurônico, ele vai ficar mais hidrossolúvel ainda, para aí sim ser excretado pelos rins. Só que existem alguns medicamentos que já vão direto para a fase 2, não vão passar pela fase 1.
E esses medicamentos chegam na fase 1, são mais hidrolisados e são excretados. Então vamos falar agora de excreção. Como que pode ser essa excreção? Pode ser através de depuração, pode ser através dos rins, pode ser através da bile, que vai sair nas fezes, pode ser através do pulmão, pode ser através do intestino, pelas fezes, e através do leite. Como que esses fármacos são excretados? Como que eles saem? Ele pode sair na sua forma inalterada, ou seja, da mesma forma que ele entrou, ele sai. Ele pode sair na forma de um metabólito inativo e pode sair na forma de um metabólito ativo. Aqui nós temos um desenho que mostra como que isso acontece. Aqui, ó, essa cápsula de Bowman é como se fosse um filtro, aonde vai passando água, ou seja, urina, e os fármacos que têm um peso molecular pequeno passam por esses filtros. Já os fármacos que têm um peso molecular maior não vai passar por aqui. Ou seja, aqueles fármacos que são lipossolúveis, eles vão ser reabsorvidos, vão voltar para o fígado, e o fígado vai mandar ele, através da bile, para o estômago. Lá ele vai ser excretado através das fezes. Os outros fármacos, que são mais hidrossolúveis, vão sair direto por aqui e vão ser excretados junto com a urina. Agora vamos falar de tempo de meia-vida, tempo de eliminação. Eu dei um exemplo aqui, um tempo de 4 horas. Então, se ingeriu o fármaco, daí 4 horas, ele perdeu metade da sua concentração. Então, o que é esse tempo de meia-vida? É o tempo gasto para eliminar metade do fármaco no seu organismo. Vamos ver nesse exemplo aqui, meia-vida de um fármaco de 4 horas. A meia-vida, cada fármaco tem o seu tempo. Então, um caso como esse, vamos pôr uma questão de prova, a professora vai falar qual é o tempo de meia-vida desse fármaco. Então, um fármaco de 4 horas de meia-vida, um fármaco de 100 miligramas, você ingeriu ele no tempo zero, a partir de 4 horas você tem 50 miligramas no organismo. A partir de mais 4 horas você tem 25 miligramas no organismo. A partir de mais 4 horas, 12,5. E daí em diante. Com 5 meia-vidas, você consegue eliminar esse fármaco totalmente do seu organismo. Este é um cálculo simples de fazer. Você diminui a concentração plasmática dele. Aqui nós temos a janela terapêutica. Subentende-se janela terapêutica, essa linha pontilhada, que é o efeito máximo, e essa linha pontilhada, que é o início do efeito. Dentro dessa linha aqui, nós temos a janela terapêutica. Abaixo dessa linha, essa primeira linha, o fármaco não tem efeito. Ele não gera efeito desejável. Acima dessa linha, que é o efeito máximo, ele pode causar toxicidade. Então, ele pode se tornar tóxico. Então, dentro dessa janela terapêutica, a gente consegue entender que, na hora que ele começou aqui, foi ingerido, né? Começou a ter o seu pique de ação. Antes dele começar a diminuir, o médico tem que te mandar tomar outro medicamento a partir desse tempo aqui, em relação a esse tempo, para que você forme uma constante de tempo, para que você possa tomar o medicamento e ele continue fazendo efeito. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo slide. Boa prova para todos.